E o padre Frei Gilson falou em um vídeo que Satanás mora nas casas espíritas. Será? Sendo que a representação de Satanás é o mal, a prática do mal, onde mesmo Satanás mora? Mesmo no século XXI, o espiritismo ainda sofre a intolerância religiosa. Um exemplo recente é a declaração do ignorante Frei Gilson, que afirmou que Satanás mora dentro do centro espírita. Esse discurso provocou indignação, pois ignora o conteúdo moral, filosófico e científico da doutrina, codificada por Allan Kardec. Infelizmente, esse tipo de ataque remonta a séculos, quando médiuns eram tratados como hereges ou bruxas. E considerando que o Frei Gilson, junto com a igreja, deveriam estar muito mais preocupados com os enormes escândalos envolvendo a Igreja Católica, com os episódios recorrentes de pedofilia envolvendo autoridades católicas das mais altas patentes. Tendo então a percepção da presença de Satanás na Terra, com a disseminação e a prática do mal amplamente praticada pela Igreja Católica ao longo do tempo, essas pessoas representadas pelo Frei Gilson esquecem que a história existe, de que a história ainda não pôde ser apagada, embora as tentativas da Igreja de reescrever a história. Mas, ao estudarmos a história, nós podemos julgar se realmente Satanás mora em uma casa espírita que atende a todos com amor, ternura e compaixão, ou na Igreja Católica, que teve a capacidade de, ao longo do tempo, fazer tudo o que vamos descrever agora. Durante séculos, fenômenos mediúnicos foram confundidos com bruxaria. A Santa Inquisição, tanto católica quanto protestante, perseguiu, torturou e matou milhares de pessoas. A bula Summis Desiderantis Affectibus, de 1484, promulgada pelo Papa Inocêncio VIII, autorizava a caça às bruxas. O manual Maleus Maleficarum, em 1487, chamado de O Martelo das Bruxas, foi um manual inquisitorial que associava a bruxaria especialmente às mulheres. Os casos mais emblemáticos envolveram a Alemanha, com as bruxas de Würzburg, com 900 mortos, com as bruxas de Bamberg, com 600 mortos, e com as bruxas de Trier, com 368 mortos. Na Escócia, especialmente em North Berwick, centenas de mortes após confissões sob tortura. Nos Estados Unidos, tortura e morte com as bruxas de Salem em 1692, por histeria coletiva e execuções baseadas em visões e transes. Na Inglaterra, em Pendle Hill, 10 enforcamentos por feitiçaria. Os métodos de tortura eram com a prova da água, estiramento, marcas do demônio, privações de sono e alimento, e as execuções públicas por fogueira ou enforcamento. Muitos médiuns naturais foram perseguidos como feiticeiros. Os fenômenos mediúnicos, a psicofonia, visões e êxtases, era considerado pacto com o diabo e levava o médium à tortura e execução. As curas e passes eram consideradas magia negra, com perseguição e morte. Ruídos e objetos se movendo com a mediunidade de efeito físico era considerado feitiçaria, com condenação por tortura e morte sem perdão. A comunicação com espíritos, considerada invocação demoníaca, e o castigo era a fogueira. O exemplo notável de Joana d'Arc, que ouvia vozes espirituais e foi queimada como herege. Mas com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, Kardec enfrentou intensa oposição religiosa. Em Barcelona, em 1861, o auto de fé que queimou 300 livros espíritas por ordem do bispo José Palau e Termens. Kardec denuncia o ato como um retrocesso à Idade Média. No Brasil, o espiritismo se difundiu amplamente, mas também enfrentou, no século XIX e século XX, queima pública de livros em várias cidades. No período de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, houve tremendas repressões a centros espíritas e apreensão de obras espíritas. Chico Xavier, em 1935, ao publicar o livro Parnaso de Além-Túmulo, foi investigado judicialmente.
O livro foi considerado autêntico e sua publicação continuou. Em Portugal, entre os anos 1920 e 1930, campanhas anti-espíritas lideradas por bispos disseminaram-se por todo o país. Na ditadura de Salazar, fortemente ligada à Igreja Católica, entre 1933 e 1974, centros foram fechados, médiuns foram vigiados e a libertação só veio com a Revolução dos Cravos. Na Espanha, o franquismo, fortemente ligado à Igreja Católica, entre 1939 e 1975, houve uma repressão total ao espiritismo. Centros foram fechados, literatura confiscada. Na Argentina, entre 1930 e 1950, houve censura e dificuldade de importação de livros espíritas. Nos Estados Unidos, no século XIX, perseguição ao movimento espiritualista por igrejas protestantes. Algumas leis foram criadas para criminalizar a comunicação com os mortos. A história do espiritismo é marcada por perseguições, preconceitos e intolerância, mas também por resistência, luz e perseverança moral. A doutrina sobreviveu à queima de livros, censura, prisões e calúnias. E vai sobreviver também a esse padre preconceituoso, ignorante, chamado de Frei Gilson. Hoje, mais do que nunca, o Espiritismo é um farol de liberdade espiritual, amor ao próximo e fé no progresso moral da humanidade. Que o estudo dessas dificuldades nos inspire ao trabalho, à tolerância e ao cultivo do verdadeiro espírito cristão. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.